Muito bem, senhoras e senhores, bom dia mais uma vez. Eu peço aos amigos que estão sentados lá atrás, por gentileza, venham aqui para frente, por favor. Sejam bem-vindos aqui ao segundo dia do nosso Congresso Brasileiro da Associação Nacional dos Deftrans. E nesta manhã temos, além da programação aqui no auditório principal, o mini-curso Educação Emocional no Trânsito, ministrado pelo educador especialista em legislação e inteligência emocional no trânsito e também segurança viária, Rodrigo Ramalho. Ainda existem vagas e quem quiser pode se inscrever para esse evento junto com a organização. E por aqui, senhoras e senhores, nós teremos a palestra 18 anos do Código de Trânsito Brasileiro, os desafios da maioridade, com o coronel Ordeli Saavedra Gomes, né? E ao final da palestra nós teremos o sorteio então desses dois exemplares aqui. Esse, o Código de Trânsito Brasileiro, com comentários especiais para concursos. E teremos a 10ª edição do Código Brasileiro comentado. Estes são os detalhes do exercício que vai... O coronel vai fazer o sorteio logo ao final da palestra. E quem vai participar do sorteio é quem enviar as perguntas aí pelo aplicativo do Congresso AMD. Então é só baixar o aplicativo, vai lá na seção Agenda e Perguntas. Tá ok, pessoal? E depois, quem quiser também, o coronel vai estar autografando os livros e temos algumas unidades ali para venda também no estande do Observatório Nacional de Segurança Viária, já aqui a nossa feira de exposições. Então vamos receber, senhoras e senhores, Coronel Ordeli Saavedra Gomes. Uma salva de palmas. Bom dia, senhoras e senhores. Prazer imenso poder estar aqui e compartilhar de momentos de conhecimento, de congressamento também, né? E de conhecimento das questões de trânsito. Nós somos, ao todo, né, aproximadamente 1000 pessoas, 1000 profissionais que trabalham com esse tema do trânsito e certamente de todos os estados do Brasil temos representantes, certamente as pessoas mais interessadas em podermos produzir mais segurança, contribuir com maior segurança para o Brasil. Eu quero cumprimentar ao presidente da AMD, né, o diretor-geral do Detran do Paraná, Marcos Trati, cumprimentar ao Ramalho, ao presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, e o Mauro Gil, que é o vice-presidente, a todos nós que nos deslocamos e dedicamos aí 2 ou 3 dias para estarmos aqui reunidos discutindo esse tema. E eu também vou falar sobre a questão da maioridade. Só que não exatamente como vi até ontem, né? Ontem nós trabalhamos no Congresso a questão da maioridade com o jovem, a transformação do trânsito. Eu vou falar sobre a maioridade, mas a maioridade da nossa legislação. A maioridade do nosso Código de Trânsito Brasileiro, que recentemente, né, agora, em 23 de setembro, completou os seus 18 anos e tem muito a percorrer, muito a aprender, muito a melhorar. Embora já tenhamos um ótimo código, né, nós podemos melhorar e certamente o faremos aí ao longo do tempo. Então nós vamos trabalhar sobre os 18 anos do CTB e os desafios da maioridade. E eu não vou me ater às questões, muito a questões anteriores à nossa atual legislação, ao nosso Código de Trânsito Brasileiro, mas só para dizer que lá em 1910 houve uma preocupação do Brasil nessa questão do trânsito e houve não o primeiro Código de Trânsito, mas a primeira legislação que começou a falar nas questões de trânsito, na abertura de caminhos, de ruas, de rodovias e na concessão dessas estradas e dessas rodovias para que o Brasil pudesse, né, iniciar então a sua fase. E efetivamente, as legislações de trânsito, o Código de Trânsito, nós tivemos em 1941 2 edições, né, uma em janeiro e outra em setembro, então tivemos 2 Códigos de Trânsito lá em 1941. Depois tivemos o nosso velho Código Nacional de Trânsito, né, em 66. Aí houve um projeto em 93, né, o projeto 3710 em 93, que depois de mais de 4 anos de discussão, de ajustes, tornou-se a nossa lei, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, a nossa lei 9.503 de 97. E ao final faremos algumas considerações, né, salientando alguns avanços, alguns retrocessos, porque, na verdade, nessas alterações da legislação, em alguns momentos, os legisladores se perderam, né? E acabaram retrocedendo. Em vez de auxiliar,
acabaram prejudicando as questões de segurança viária, e alguns pontos desses, infelizmente, ainda estão, né, prejudicando, e a gente tem que trabalhar, unir esforços no sentido de nós podermos resolver essas questões em termos de Brasil. Pois bem, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.513, de 23 de setembro de 97, ela é fruto deste projeto de lei lá de 1993 e teve a vigência 120 dias após a sua publicação, ou seja, tivemos a vigência do CTB dia 22 de janeiro de 98. E foi muito bom esse período, né, de 120 dias, porque nós tínhamos uma legislação anterior de 66, ou seja, há 31 anos com vigência, todos trabalhando com ela, o que nós tínhamos de eletrônica, de TI, era com aquela ali, os documentos, os procedimentos, a legislação toda era uma, e nós mudávamos todo o processo. Então tínhamos que nos habituar, nos habilitar e também treinarmos as pessoas para trabalhar com essas questões. Mas também tinha outro aspecto importante, foi um momento para que nós pudéssemos analisar o que de errado havia com o nosso Código de Trânsito Brasileiro, que nós pudéssemos melhorar logo a partir de sua vigência, e nós veremos que isso realmente ocorreu. Pois bem, esse código, ele nunca teve 341 artigos, embora o último artigo seja o artigo 341, mas ele nunca teve 341. Por que não teve? Porque no início de sua vigência, quando ele foi sancionado, houve alguns artigos que foram vetados, portanto, eles nunca existiram. Depois, na sequência dos acontecimentos, há vários artigos que foram acrescidos. Então, hoje nós temos mais que 341, mas nós nunca tivemos os 341. E eles são divididos, como todas as leis, em capítulos, né? E nós tivemos, no nosso caso do CTB, 20 capítulos inicialmente, era como era dividido o código. E hoje nós temos mais dois, né? Temos o 3A e o 13A. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre leis, tá? Então, acho que todos nós aqui, do DETRAN, do CFC, das polícias rodoviárias, da polícia militar, né? Das ONGs que trabalham com questão de trânsito, eu vou citar alguns artigos, não vamos ler todos os artigos, né? Eu brincava, a gente não vai ler o CTB, tá? Mas vamos dar uma notícia do que ocorreu ao longo desses 18 anos. Este diálogo que eu terei com os senhores em 45 minutos, a gente trabalha isso em uma hora, em um curso, em uma hora em um dia, em um curso, né? Então, tirei o que tinha de mais importante e, resumidamente, irei falar a respeito. Então, hoje nós temos 22 capítulos, fruto de quê? Das alterações que ocorreram. E nós temos 28 leis que alteraram o nosso CTB e temos ainda uma medida provisória, né? A 699, que deu tanto, né, rumor, conflito e tal, né? Mas que está em vigência, que a gente não vai falar sobre ela. Ela vai ser ainda, depois vai haver uma conversão dela em lei no futuro e certamente não terá a redação que ela tem hoje. Mas 28 leis alteraram o código, e a primeira lei que alterou o nosso CTB, a Lei 9.602, vejam que ela é do dia 21 de janeiro de 98, ela alterou 12 artigos do código e ela foi publicada e ela entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 98. Quando entrou em vigor o Código de Trânsito Brasileiro? 22 de janeiro de 98. Então, no dia em que entrou em vigor a nossa legislação, entrou em vigor a primeira das 28 leis que alteraram e já alterou 12 artigos. Como foi importante deixar aqueles 120 dias de vacância para que nós pudéssemos corrigir os erros de origem, né, os erros que nós tivemos lá no princípio. E vou citar um aspecto que é o mais importante no meu ponto de vista, quando ela altera e revoga, na verdade, o parágrafo 3º do artigo 260. O que dizia no projeto que foi, ou na lei que chegou a ser sancionada pelo presidente Fernando Henrique à época, que quando eu, do Rio Grande do Sul, estivesse conduzindo o meu carro lá emplacado, aqui no Paraná ou em qualquer outro estado, e cometesse uma infração de trânsito, dizia a legislação que eu deveria pagar a multa na hora da infração. Imagina que problema seria, né? Se fosse viável isso. Mas é claro que não havia e não há esta possibilidade. Como é que nós vamos cobrar a multa na hora se a pessoa não foi multada, né? Quer dizer, a multa não aconteceu e nós já deveríamos pagá-la. Como é que a gente vai pagar o que não existe ainda, né? Então, logo no princípio, as pessoas que trabalham com as questões da legislação ali em Brasília, até hoje se confundem um pouco, mas se confundiam muito nas questões do que é uma multa, o que é um registro de um auto de infração, o que é uma autoridade, uma penalidade de trânsito,
o que é uma medida administrativa e um agente da autoridade de trânsito. Logo no início se confundia muito, o próprio CONTRAN se confundia muito mais que hoje, né? E criava algumas resoluções com alguns conflitos naquele momento inicial ali. Pois bem, isso é o que eu quero destacar desta lei, é o artigo 260, né, que foi revogado, então, o parágrafo 3º, e foi muito bom que eu tenha sido, né, porque nós já vivíamos na vigência da Constituição, já tínhamos questão amplo direito de defesa, contraditório, e nós não poderíamos pagar a multa no ato da infração, porque a multa, efetivamente, ela não ocorreu, né? Houve o registro de uma infração de trânsito. Pois bem, o artigo 147 do Código, que trata dos exames que a pessoa vai ser submetida para que possa ser uma pessoa habilitada, o inciso 2º deste artigo 147, ele foi vetado, ele não existiu. E o que ele dizia? Tratava do exame psicotécnico, que ele foi vetado. Eu não sou psicólogo, mas num desses encontros que a gente tem realizado aí, eu perguntei a um psicólogo, eu falei em Belo Horizonte, eu digo, qual a diferença, por que foi vetado o exame psicotécnico e esta lei 10.350 trouxe a avaliação psicológica? Qual a diferença, né? Se alguém for psicólogo quiser depois contribuir, mas ela me diz de forma singela e simples que o exame psicotécnico consiste na parte escrita e a avaliação psicológica, o exame psicotécnico integra a avaliação psicológica e se agrega a este exame escrito também a entrevista, né? Então, a avaliação psicológica ela é muito mais ampla e tem análise também da fala do entrevistado. Pois bem, como foi vetado o inciso 2º do artigo 147, nós não tínhamos na lei o exame psicotécnico. E a lei 10.350 trouxe, então, a necessidade da avaliação psicológica, até porque, na prática, quando o candidato procurava o DETRAN para iniciar o seu processo de habilitação, para fazer o seu processo, ele era submetido a uma avaliação psicológica, embora esta avaliação não constasse de lei e não integrasse o Código de Trânsito Brasileiro. Então foi resolvido isto lá em 2001. Pois bem, em 2006, nós tentamos, os nossos representantes começaram a tentar resolver um problema que é dos principais problemas, né? Se não o principal problema que nós temos no trânsito, a questão da alcoolemia, a questão das drogas. Mas nós sempre tivemos um problema na redação, um problema na hora de transcrever o pensamento e colocar na lei. E nós tivemos isso desde o princípio. Veja que a infração de trânsito do artigo 165, que é um dos que foi alterado, se nós pegarmos a redação original do Código, ela dizia em conduzir veículo automotor com concentração de álcool superior a 100 decigramas. A infração de trânsito era superior a 100 decigramas. E se o cidadão não soprasse o ventilômetro? Nós não tínhamos a tipicidade. A gente via o camarada caindo de bêbado e não conseguimos fazer o auto da infração de trânsito porque a legislação exigia que nós disséssemos o quanto de álcool. E nós não sabíamos isso. Dependíamos do cidadão soprar o ventilômetro. Então nós tínhamos uma dificuldade originária em fazer o AIT do artigo 165. O que se resolvia as questões de segurança pública e de segurança no trânsito? Como o crime do artigo 306, que era de alcoolemia naquele momento, o crime dizia que conduzir o veículo automotor estando sob a influência de álcool, expondo a risco, né, a sociedade, expondo, tendo a possibilidade de um dano. Então a gente pegava o cidadão embriagado, prendíamos em flagrante, levávamos até a delegacia de polícia, né? Se chamava o advogado, se lavrava, né, o auto de prisão em flagrante. O bêbado nosso amigo lá, ele buscava a parentada toda para reunir o dinheiro e pagar a fiança para que ele respondesse, né, tranquilamente em liberdade. Feito isso, já tinham se passado em cerca de 8 horas e o nosso bêbado já não estava mais bêbado, estava curado. E ele pegava o seu carro e ia embora dirigindo tranquilamente, sem ter a infração do artigo 165, porque a infração era conduzir o veículo automotor com concentração de álcool superior a 100 decigramas. Então tínhamos esse problema. E tínhamos um outro problema que não foi resolvido com essa lei 11.275, que teve o intuito, né, e aqui trouxe o zero. Quando que surge a questão, nós não queremos nada de álcool no sangue, nós queremos a pessoa totalmente, né, em condições de dirigir, sobre o aspecto da alcoolemia, surge em 2006, com alteração na lei através do artigo 165. Mas nós tínhamos um outro problema que aqui não foi resolvido,
que diz respeito ao artigo 276, ele foi alterado só em 2008, porque esse artigo 276, lá nas medidas administrativas, ele dizia que aquele que fosse encontrado com 6 decigramas ou mais de álcool de sangue se acha impedido. Então, o que estava com menos de 6 estava permitido. A infração original, o que era? Superior a 6. Se o cidadão estivesse com o equivalente, né, que decigramas de álcool é exame de sangue. Nós trabalhamos com miligramas de álcool por litro alveolar, trabalhamos com etilômetro. Mas, se o cidadão estivesse com o equivalente a exatamente 100 decigramas, o agente deveria retê-lo, porque o 276 proibia ele de seguir dirigindo, e não poderia fazer a infração, porque a infração era superior a 6. E aqui, o legislador disse que qualquer coisa acima do zero é infração, mas esqueceu de alterar o 276, alterou só 2 anos e meio após, portanto não teve a eficácia que a gente gostaria que tivesse aqui, porque a pessoa até os 6 podia continuar a dirigir, muito embora a infração fosse qualquer coisa superior a 0. Qualquer concentração de álcool era infração, mas como até 6 ele podia dirigir, seria uma situação complicada de eu fazer o AIT, ou o senhor está sob influência de álcool, vou fazer o AIT, boa viagem, né? Ficaria um troço um tanto quanto complicado. Portanto, né, ela não teve a efetividade em função da não alteração do 276, que foi percebido pelo legislador e que alterou com a Lei 11.705 lá em 2008. Esta alteração aqui deveria ter ocorrido aqui. Se houvesse ocorrido aqui, se tivesse acontecido naquele momento, teria sido muito bom para todos nós, mas não ocorreu. Mas a lei foi interessante no sentido de incluir o 0 e também com a alteração que produziu no artigo 277, porque a única forma que eu tinha de provar a infração do artigo 65 era se a pessoa soprasse ou não o etilômetro. E aquela prova que eu podia tirar a liberdade da pessoa, prendê-lo em flagrante, a prova testemunhal, não era aceita para fins administrativos. O que fez a lei? Disse, olha, todas as provas em direito admitidas também são válidas para fins administrativos, e alterou isso, e foi muito interessante, onde resolveu o problema para nós aqui, a partir da Lei 11.275 de 2006. E também teve uma alteração no artigo 302, de menor relevância, porque se arrependeu e revogou aqui. Então, a alteração produzida em 2006, foi visto que ela não era a melhor forma, e em 2008 o legislador então revoga. Aqui, na época, o artigo 302, ele, que trata do praticar homicídio culposo, né, da direção do veículo automotor, tinha um parágrafo único, hoje é parágrafo 1º e 2º, mas na época era parágrafo único, tem 4 incisos que aumentam a pena, e foi incluído um 5º inciso aqui, que era do estar sob a influência de álcool. Depois viu que não produziu efeito e ele foi revogado aqui, tá? Então isso que tem interessante, neste momento, lá em 2006. Nós tivemos ainda naquele mesmo ano a Lei 11.334, que alterou a redação do artigo 218. Naquele momento, no momento inicial, o artigo 218 tinha 4 incisos, com divisões diferentes entre eu estar em uma rodovia, uma via de trânsito rápido e outros tipos de vias, né? Em vias urbanas, em vias locais, arteriais, coletoras, era diferente o tratamento. O legislador mudou e deixou aquilo em 3 incisos, e é o que nós temos hoje. Se eu estiver em excesso de velocidade, medida por equipamento, por instrumento hábil, em até 20% eu tenho infração média, acima de 20% até 50% eu tenho infração grave, e acima de 50% eu tenho infração de natureza gravíssima, vezes 3, e suspensão imediata do direito de dirigir com apreensão da CNH. Vejam, senhores, que nós estamos em 2006, e já dá para a gente diferenciar uma coisa da outra, né? E nós ainda não diferenciamos. Como é que eu vou suspender imediatamente o direito de dirigir de alguém e vou apreender a CNH no ato da infração? Né? Também é algo que não é possível, não é viável que isso aconteça, e nós estamos devendo ainda, porque até hoje nós não acertamos essa redação. Ela continua escrito isso até hoje, embora sem ter como fazer, embora inaplicável, nós não conseguimos ainda alterar esta lei e ajustar novamente essas questões do artigo 218, que trata da nossa velocidade. Então, acima de 50% tem sido o problema, não no processo de suspensão, que os Detrans o fazem, e fazem muito bem,
mas sim na forma da redação que manda eu pegar, tirar a carteira do ar, ó, tu tá com teu direito de dirigir suspenso, e a regra tem sido 2 meses, né, de suspensão de direito de dirigir pelo 218. Pois bem, em 2008 surge a Lei 11.705, que alguns, a maioria, né, ele é conhecido como Lei Seca, que eu digo, olha, quando eu fiz a 4ª edição do meu livro naquele momento, e eu coloquei assim no chamativo, incluindo a Lei 11.705, lei que restringe o consumo de álcool por condutores, porque Lei Seca, na verdade, ela acabou não sendo, essa lei ela alterou 8 artigos do Código, ela estava indo muito bem quando tinha alterado 7, e me parece, no meu ponto de vista, ela colocou tudo a perder quando alterou de forma equivocada o artigo 306. Eu acho que todos nós que trabalham com trânsito e fiscalização sabem o sofrimento que nós tivemos em função da 11.705, né, desde a vigência dela em 2008 até a 12.760, lá dia 20 de dezembro de 2012, que foram 4 anos e meio de sofrimento que nós tivemos tentando convencer os legisladores. Houve um erro, isso aqui não poderia ter sido alterado, foi alterado, ficou muito ruim, né? E aí 4 anos e meio após a gente recebe a 12.760, que eu digo que é o nosso presente de Natal em 2012. Por quê? Porque os legisladores conseguem compreender o erro que haviam feito lá e melhoram bastante a redação e dão uma melhorada de forma que a gente possa trabalhar. Então, por que o problema foi com este aqui? Porque aquela dificuldade que eu tinha lá no princípio de fazer o auto de infração de trânsito, que eu tinha que dizer quanto de álcool a pessoa tem para fazer o auto de infração, eu passei a ter aqui. Quanto de álcool a pessoa tinha que ter? Por quê? Porque a redação ficou bastante singela. Você olha, conduzir veículo automotor com concentração de álcool com 100 decigramas ou mais de álcool de sangue é crime. Conduzir com 100 decigramas ou mais era crime. Tá bem. Como é que eu vou provar isso? Exame de sangue? Não posso fazer. O etilômetro? Eu posso fazer o etilômetro. Uma pessoa não sopra. Quando a pessoa não soprava, eu não conseguia tipificar a conduta do cidadão. Eu vendo ele gambalhando, bêbado, o senhor sopra o etilômetro, o cara não sopra. Não sopra, não está preso. Por quê? Porque não cometeu o crime. Porque eu, policial, tinha que provar quanto de álcool ele tinha ingerido. Não conseguia provar, não houve crime. Bom, mas aí eu podia fazer a infração. Vejo que a infração poderia fazer. Então, sempre o legislador, embora tenha se confundido, não nos tolheu totalmente a liberdade, porque deixava, olha, tu pode fazer o administrativo, mas não pode fazer penal. Em outro momento, tu pode fazer penal, mas tu não pode fazer o administrativo. Agora a gente está conseguindo, nesse momento atual, com a evolução, né, com a 12.760, a gente está conseguindo fazer ambos. Pois bem, mas esta foi a única deficiência, a única pisada na bola feia, né, que deu o legislador neste momento aqui. Foi alterar aquilo que estava bom. Se não tivesse mexido, estava tudo tranquilo. Mas foram felizes, no demais foi toda uma lei muito boa, à exceção daquele aspecto ali. O artigo 165 foi muito bom, porque o legislador disse, olha, quem for pego, quem estiver sob a influência de álcool, ele vai ter infração, ele vai ter a penalidade de 12 meses de suspensão do direito de dirigir. O 276 resolveu o problema que ele devia ter resolvido lá. O 277 incluiu um parágrafo 3º, dizendo que aquele que não se submeter a qualquer dos testes está sujeito às sanções do artigo 165, e que agora, o ano passado, né, a portaria 219, de 19 de novembro, trouxe até o código da infração para esse aspecto aqui. E aí ele mexeu na parte penal, aqueles crimes, logo o primeiro artigo da parte penal, dos crimes de lesão corporal culposa, que nós sabemos que ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Mas quando a pessoa estiver em uma das 3 circunstâncias previstas no parágrafo 1º do artigo 291, sob influência de álcool, participando de racha ou de pega, ou a 50 km por hora ou mais, né, do permitido para a via, o crime deixa de ser de ação penal pública condicionada à representação e passa a ser um crime de ação penal pública incondicionada. E aquele fato, ao invés de resolver-se através de um simples termo circunstanciado, ele vai resolver-se através de um inquérito policial, né? Então o fato vai ser registrado no Polícia Civil e vai rolar lá na Polícia Civil. Também foi interessante o artigo 296, porque a maior parte dos crimes de trânsito previstos, tipificados do artigo 302 ao 312, a maior parte dele são infrações penais de menor potencial ofensivo.
A maior parte deles resolve-se com detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, que o judiciário vai aplicar sempre a multa. A maior parte deles, portanto, não tem como pena principal a suspensão do direito de dirigir. Eis que, com esta bela alteração que ocorreu aqui, o 296 diz o seguinte: o réu que for reincidente na prática que é prevista neste código, o juiz suspenderá o direito de dirigir dele. O juiz vai ter que penalizá-lo com suspensão do direito de dirigir também. Então, mesmo para aqueles que não tenham na previsão inicial original a suspensão do direito de dirigir, em razão do 296, passamos a ter a suspensão quando ele for reincidente na prática que é prevista no CTB. Tá? É só uma reincidência específica em relação aos crimes tipificados do 302 ao 312 do nosso CTB. O 302 nós já falamos a respeito, né? Que foi só, revogou aquilo que foi lá, foi revogado aqui. O 306 foi o grande problema da lei, ninguém mais era preso. E mais um aspecto: aquele que era preso não era ao final condenado, né? Aquele que era preso não era ao final condenado. Por quê? Porque o juiz perguntava ao cidadão na hora da audiência, e ele já tinha sido orientado por um advogado, obviamente, já estava com um advogado, né? O policial, o agente, o policial lhe disse que o senhor tinha o direito de não soprar o etilômetro? Não, doutor. Ele inclusive estava com uma calibre 12 cruzada na minha frente e me deu o etilômetro. O senhor quer soprar ou não quer? E eu me senti constrangido. Eu tinha que soprar o etilômetro. E aí perguntava ao policial depois: o senhor disse a ele que ele tinha o direito de não soprar? E se o policial dissesse: não, eu não expliquei isso a ele, ele estaria absolvido, né? Então, por isso, né, a gente brinca, por isso lei seca, porque ninguém mais era preso, e quem era preso não era condenado. Então, isso é uma brincadeira, não é por isso que ele ficou conhecido como isso, mas esse é um aspecto negativo da lei, que eu tenho as minhas restrições, e graças a Deus ela foi corrigida 4 anos e meio após. Levou bastante tempo, mas foi corrigida. A lei 11.910, 2009, ela altera o artigo 105, né, inserindo o inciso 7º, e trata da questão do airbag. E foi legal porque quando o Conselho Nacional de Trânsito regulamentou as questões do airbag, também pegou e regulamentou a questão do freio ABS. Então nós tivemos a inserção, a novidade, o incremento nas questões de segurança no trânsito com o airbag através da Lei 11.910 em 2009, e questão do ABS. E na regulamentação do CONTRAN nós temos o que nós temos hoje, felizmente, que a partir do dia 1º de janeiro de 2014, todos os veículos produzidos ou importados, independente, né, do nível do luxo dele, eles são dotados de airbag e de ABS, o que é muito bom para a nossa segurança. Uma saudação especial ao nosso diretor-geral do Rio Grande do Sul, doutor Hilton. Obrigado. Então, essa alteração ocorre com lei, né, através lá em 2009, cuja vigência deu-se, né, 1º de janeiro de 2014. A lei 12.249 de 2010, ela atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque em 2009, o Supremo Tribunal Federal disse que o parágrafo 2º do artigo 288, ele é inconstitucional. Não era preciso que o STF dissesse isso, porque qualquer leigo que fosse na área de direito saberia que eu era. Porque o que trata lá no 288? Nós estamos tratando do processo administrativo. E o que dizia o parágrafo 2º? Que para eu interpor o meu recurso em 2º grau, eu deveria apresentar junto o comprovante do pagamento da multa. Não são todos os recursos para o CETRAN, podem ir até o CONTRAN, né? Mas os recursos municipais e estaduais, que são um grande volume, vão ao CETRAN. Então, nós tínhamos que pagar a multa, anexar o comprovante para discutirmos administrativamente esta multa que a gente tinha ela suspensa. Em 2009, o STF diz: olha, é inconstitucional. Em 2010, surge a Lei 12.249, então, revogando o parágrafo 2º, né? E terminando com essa celeuma aí, né? A Lei 12.452, em 2011, ela também trouxe alguma confusão. Ela foi interessante, iniciou bem, depois trouxe alguma confusão que persiste. Por quê? Ela iniciou bem porque ela alterou o artigo 143, inciso 5º. O que fala o 143, 5º? O 143 fala das categorias de habitação. O inciso 5º nós temos a categoria E. E nós tínhamos naquela época uma diferença, uma discriminação em relação ao trailer, né? Porque o que é a categoria E?
condutor de combinação de veículos, né? A unidade tratora, categorias B, C ou D, e a unidade acoplada, reboque, sempre-reboque articulada, que tenha 6 toneladas ou mais, transporte mais de 8 passageiros, e dizia, ou trailer, ou seja, enquadrado na categoria trailer. Ou seja, eu com o meu veículo, categoria B, colocaria um trailer de 500 kg, de 1000 kg, de cachorro-quente, de despachante, que seja, e eu tinha que ter categoria E em função do trailer. O que fez a lei? Mexe nessas questões aqui e traz o trailer para o meio da linha. Então hoje, para que nós venhamos exigir a categoria E, também para o trailer, deverá esse trailer ter 6 toneladas ou mais de peso bruto total. Então deixou o trailer na situação de qualquer um outro reboque, sempre reboque, que venha a ser tracionado, né? Então resolveu isso. Ele renumerou o parágrafo 2º para o parágrafo 3º e não mudou nada nele, mas ele inseriu um novo parágrafo 2º e fala do nosso motor casa nos termos do anexo do CTB. E ele diz, e ele não altera o conceito das categorias de habitação. A categoria B continua sendo categoria B, continua sendo para até 8 passageiros mais o condutor, continua sendo para 3,5 toneladas, mas ele pega e diz que se for um motor casa que tenha até 6 toneladas, ele pode ser conduzido para o condutor da categoria B. E aí nos cria um certo problema, porque não mexeu no conceito da categoria B. Imaginem os senhores e senhoras, o policial militar, o policial rodoviário federal, o agente de trânsito, aborda um cidadão com uma F250, cabine dupla, que é a categoria C, e ele está na categoria B. Digo, olha, eu vou lhe autuar, o artigo 621, a infração é gravíssima, vezes 3, 623, desculpe, fora categoria, né? A infração é gravíssima, vezes 3, e vou lhe fazer um alerta. O artigo 263 do Código diz que, se o senhor for reincidente nessa infração em 12 meses, o DETRAN vai abrir um processo de cassação do direito de dirigir. Se o senhor for reincidente, vai abrir. E aí chega o ordenei com o motorhome do lado, né? Mais alto, mais comprido, mais largo, mais pesado, maior, né? E categoria B. O cara dá um salto ali dentro da caminhonete dele. Não, só um pouquinho. Tu vai me exigir categoria C e ele, tu vai exigir B, né? Diz, não, o senhor pode sair daqui e dirigir aquele motorhome. Deus o livre, eu não dirijo aquilo ali. Diz, não, mas o senhor pode dirigir, o senhor está habilitado. Por que foi feita essa alteração? Não sei, né? Mas eu acho que ela foi bem inconveniente, no sentido de colocar uma exceção que a gente poderia muito bem, né, tornar sem efeito, revogar e fazer com que as coisas permaneçam na forma tranquila como era o artigo 143. Aqui nós temos, né, um aspecto que, ao meu ponto de vista, a gente deve retornar ao que era antes e retirarmos esta exceção, que ela cria um transtorno, cria um constrangimento ao fiscalizador e um problema ao fiscalizado, ao cidadão. E o parágrafo 3º não mudou nada, ele era parágrafo 2º, foi para o parágrafo 3º, que trata sempre que o meu veículo tracionador estiver tracionando 2 ou mais, né, deverá ter categoria I, independentemente do CLT ou do PBT, né? Então não mudou nada. A lei 12.619, veja que estamos em 2012, ela dispôs sobre a questão do motorista profissional. E foi muito bom que tenha iniciado aquele debate, que tenhamos começado a tratar das questões do motorista profissional. Nós não podíamos admitir, tanto para o motorista quanto para a segurança no trânsito, que o cidadão saísse de Porto Alegre a São Paulo, em 18 horas tem que entregar a carga lá. E não tem comendo que o banho tem que descansar, tu tem que entregar a carga lá. E te vira, o problema é teu. Então isso era muito ruim para ele, era muito ruim também para a segurança no trânsito, né? Esta lei surge então em 2012, claro que ela foi alterada quase que na sua integralidade, agora dia 2 de março de 2015, quando os caminhoneiros pararam, né, o Brasil, e eles tiveram todos os direitos que queriam, e eu até tiveram mais direitos que queriam. Eu não me recordo de ter visto nas reivindicações que as multas que eles haviam cometido por excesso de peso nos 2 anos anteriores à vigência do Código, eles queriam perdão. Eu não me lembro de ter visto isso, mas foram perdoados. Foi bem benéfica a lei, então foram perdoados as multas, né, dos 2 anos anteriores à vigência da lei 13.103, relativos, obviamente, ao excesso de peso, que é a inflação de natureza média, né, acrescida de valores a cada fração de 200 kg ou mais. Mas pelo menos nós temos, olha, o motorista tem que parar 11 horas por dia, tem que parar 8 horas ininterruptas, né? Tem que descansar, tem que ter um local adequado, o condutor do
do ônibus tem que dividir 4 horas, tem que parar meia hora, do caminhão 5 horas e meia. Quer dizer, nós temos uma regulamentação e com isso uma segurança a mais para as questões do nosso motorista profissional. E esse motorista profissional que trata a lei aqui é o condutor do transporte coletivo rodoviário coletivo de passageiros e do transporte rodoviário de carga. São essas duas categorias a que se refere as leis 12.619 e 13.103. Em 2012, recebemos o presente de Natal. A 12.760 resolveu o problema que tinha criado a lei seca, e as polícias que trabalham com trânsito ficam muito felizes, muito satisfeitos, porque a partir da sua vigência, nós podemos, além de fazer o AIT, podemos começar também a prender as pessoas novamente, e as condenações também sucederam, né? É claro que na vigência, embora a gente às vezes visse a pessoa cair entre bêbado e quiséssemos resolver o problema, a sociedade exigia, quando se prendia ele não era feito, não era lavrado aquele flagrante, né? Pois bem, esta lei foi muito boa, porque no artigo 65, que nós já tínhamos tido o 0 no álcool lá em 2006, que nós já havíamos tido 12 meses de suspensão do direito de dirigir em 2008, nós passamos a ter o valor da infração de natureza gravíssima multiplicado por 10, né? Então, inauguramos este processo, até porque, e é um aspecto que vou salientar ao final, nós temos os valores das multas de hoje, são os valores da multa de 18 anos atrás. Nós não ampliamos, quer dizer, se significava alguma coisa 53,20 em 98, né? Hoje não significa mais nada. Então nós precisamos achar uma forma de fazer com que os valores das multas sejam corrigidos, e que nós não dependamos somente da alteração de leis como um todo para alterar o quantitativo de número de vezes para as infrações de natureza gravíssima. Pois bem, essa lei então inova e traz no artigo 65 a questão da natureza gravíssima mantida vezes 10 na reincidência em 12 meses vezes 20, e ela foi muito boa nesse sentido. O 262 não mexeu nada praticamente, ou diz que a responsabilidade é do órgão que providenciou na remoção ou da empresa que tenha ganho este processo licitatório. O 276 foi interessante porque deixou uma linguagem, olha, antes a gente só dizia o quê? 6 decigramas ou mais, ou decigramas de álcool por litro de sangue. E ele incluiu o miligramas de álcool por litro alveolar. Então nós podemos falar nos dois sentidos. Nós não dependemos de uma discussão para dizer que em algum momento o decreto 6488 tem validade, que a resolução, hoje a 432, trata sobre isso, mas fala em miligrama e a lei fala em decigramas. Não, hoje nós temos a lei falando em decigramas de álcool por litro de sangue ou miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Nós temos essas duas formas, graças a essa alteração que ocorreu aqui no 276. E no 277 vai trazer também a questão, então, de a pessoa estar com a capacidade psicomotora alterada, né? Como uma das formas da infração. E as demais formas de você provar, é o etilômetro, é o exame clínico, são os vídeos, é a forma da conduta daquele cidadão. E aí a nossa resolução 432, que regulamenta este aspecto no administrativo e também no penal, vai dizer aquelas várias formas e vai dizer que a questão da alcoolemia, o exame com o etilômetro deve ser uma rotina, né? E que todos nós estamos sujeitos. Outro aspecto importante que ocorreu aqui no 277 foi resolver uma celeuma que nós tínhamos, porque dizia o que a redação até esse momento, que aquele que fosse alvo de fiscalização ou que houvesse se envolvido num acidente de trânsito, vírgula, que esteja sob suspeita de haver ingerido bebida alcoólica, vírgula, poderá ser submetido, né, aos exames. E aí a pessoa dizia, tá, mas tu está desconfiando que eu estou sob a influência de álcool? Eu não estou. A lei diz que se eu estiver sob suspeita, eu não estou sob suspeita, eu estou perfeitamente normal. Esse aspecto que esteja sob suspeita foi retirado da lei. Ou seja, deixou que qualquer um de nós, em qualquer momento, em qualquer circunstância, poderemos ser abordados para fiscalização e sermos submetidos ao exame do etilômetro. Então deixou uma redação muito mais adequada para as questões da segurança no trânsito, para as questões da coletividade. E alterou o 306, aqui foi o grande mérito, né? Essa lei só teve méritos, do meu ponto de vista, mas foi resolver o problema criado lá em 2008, porque, claro que nós temos que compreender também, que nós deixamos de ter o crime, ponto de vista agora, que não vai ser da maioria certamente,
Mas eu vou dar o ponto de vista do defensor, tá? Não do Ministério Público. O doutor Juliano, né? Ele, de tanto nós palestrarmos ao longo do tempo junto, ele sempre dizia: espero convencer o Coronel Ardeli sob o ponto de vista minoritário, né? Mas convencê-lo, e ele me convenceu. Quando eu fazia essa edição atual, eu dizia para ele: doutor Juliano me convenceu, né? Hoje nós não temos mais o crime de embriaguez ao volante, né? Todo mundo já se ligou disso a partir de 2012. Nós temos o quê? O crime de conduzir o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, né? E a gente, alguns antigos ainda falam: o cara estava embriagado. Não, o crime é conduzir o veículo automotor estando com a capacidade psicomotora alterada. Bom, para que cometa o crime, além dele estar com a capacidade psicomotora alterada, deve ser em razão da influência de álcool ou de substância entorpecente com efeitos amargos. E aí a pessoa efetivamente... Por quê? Porque eu posso ter passado a noite trabalhando, ser um guarda noturno, ser um policial, e sair a dirigir o meu carro para... Eu moro a 50 km e bate o sono, e eu começo a estar em zigue-zague. E eu estou com a capacidade psicomotora alterada. Mas é razão do sono. Portanto, eu não cometo um crime, né? Então, essas questões são interessantes. A gente não vai evoluir muito nisso, mas só chamar a atenção que aqui resolveu o problema. E aí, estando com a capacidade psicomotora alterada, uma das formas de provar o crime do 306 também é o etilômetro, ou 100 gramas ou mais de álcool em sangue. Mas não é a única. Tem mais uma série de fatores que, estando a pessoa com a capacidade psicomotora alterada, eu não dependo só do etilômetro, eu consigo prendê-lo. Eu tenho uma série de formas e consigo prender aquela pessoa em flagrante. Então, foi muito interessante. A Lei 12.971, ela tem um grande mérito na sua parte administrativa e, ao meu ver, foi um desastre na parte penal. Ela foi muito ruim na parte penal, uma pena que tenha entrado em vigor como entrou. Nós tivemos evento que o Observatório Nacional de Segurança Viária fez no próprio Rio de Janeiro, em 2014, antes da lei entrar em vigor. Claro que nós chamamos a atenção do deputado, que é amigo nosso, eu acho que de todos, é o batalhador pelas causas de segurança no trânsito, mas ele sozinho não tem força, e ele sabe. Nós tivemos agora em março, lá de novo, que o deputado, a lei entrou em vigor, e está uma vergonha para o direito e para a legislação. Tomara que as pessoas do país não leiam, porque a parte penal da lei realmente é uma vergonha. Eu acho que a palavra mais adequada, ela é muito ruim, e o deputado sabe disso, né? E outras pessoas que estão aqui, que já palestramos juntos, também sabem do que nós estamos falando. Bom, mas no demais, embora eu não vou falar sobre cada um desses artigos aqui, quando ele pega o racha, o participar de competição automobilística, ou demonstração de manobra de perícia, ou forçar a ultrapassagem entre veículos que estão no sentido oposto e estão prestes a se cruzar, e ele pega essas infrações e eleva o valor vezes 10, na reincidência vezes 20, e ele pune com a suspensão do direito de dirigir, e que agora com a resolução a 577, né, a 577 ou 5 melhor, eu me esqueci, aqui altera 182 do CONTRAN, ela diz que a pena mínima será de 8 meses de suspensão do direito de dirigir. Então, quando ela faz isso, quando ela trabalha a parte administrativa, a lei vai muito bem e merece aplausos. Por quê? Porque ela pegou os bons exemplos aqui de cima e replicou para o CTB. Mas quando ela entra na parte penal, pessoal, aí eu digo: tudo bem, né? Mas nós temos assessoria, temos pessoas da área de direito lá dentro, nós temos o Ministério da Justiça, temos tanta gente que cursou direito, né? Que pode dar uma olhadinha nas leis antes de sair, para evitar o que nós temos aqui. Ela é muito ruim. Ela entrou em vigor dia 1º de novembro de 2014, e ela, para resumir, ela conseguiu deixar aqui no crime 308 a pena da lesão corporal grave, ou seja, se eu participar de um racha e lesionar alguém de forma grave, quebrar o braço do cidadão, ou a pessoa, ou a perna, e aquela pessoa ficar impossibilitada das suas funções habituais por 30 dias ou mais, a pena será de reclusão de 3 anos a 6 anos, tá, pessoal? Se eu participar de um racha de forma dolosa e lesionar alguém de forma culposa, e a minha pena, se a lesão for grave, ou quebrar o braço ou a perna, a pessoa fica impedida por 30 dias ou mais de suas ocupações habituais, a minha pena será de reclusão de 3 a 6 anos, né? É uma pena grave. Agora, no 302, se eu matar alguém, ela será de detenção de 2 a 4 anos. Então a gente brinca de: filho, tu ia ficar bom, né? Tu podia ficar lesionado, mas eu posso ir preso, então vou ter que te matar, porque daí a minha pena é de 2 a 4. Então, né, entre tu e eu, vai tu e eu fico, né? Vai livre.
Pô, pessoal, é jogo duro, é uma situação complicada, né? Outra coisa, aqui no 302, o 302 é praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor. Pô, nós temos homicídio culposo na direção do veículo automotor. Nós não temos homicídio doloso. Sempre me perguntaram, mas precisa colocar homicídio doloso? Eu digo, não precisa, porque se nós não temos no Código de Trânsito, nós temos no Código Penal. Então tu não precisa criar, já tem ele ali. Nós tratamos do homicídio culposo no 302. Quando a pessoa bebia, participava de um racha, não pega, nós conseguimos tocar um dolo eventual, às vezes o Ministério Público denunciava e a pessoa até era condenada pelo dolo eventual, e ele ia lá para o Código Penal. Quando alterou o 302 e criou um parágrafo segundo, criou o homicídio culposo na forma qualificada, que não mudou praticamente nada na pena. Ou seja, se eu tivesse uma influência de álcool, ou participando de um racha, não pega, e matar alguém, a minha pena é de reclusão de 2 a 4. Se eu matar alguém só porque o cara num acidente normal, numa ocorrência normal, é detenção de 2 a 4. Agora, se eu estou sob influência de álcool, participando de um pega, não é mais detenção de 2 a 4 anos, aí passa a ser reclusão de 2 a 4. É uma diferença realmente bastante grande de detenção para reclusão, mantendo o mesmo. Mas então nos tirou a possibilidade do dolo eventual e fez outra confusão. Aqui, veja o que eu falei aqui, ó. Se eu matar alguém, e pelo parágrafo segundo, porque eu estou participando de um pega, de um racha, a minha pena, e eu matar alguém porque eu estou participando de um pega, a minha pena é reclusão de 2 a 4 anos. E aqui no 308, no parágrafo segundo, se eu participar de um pega, de um racha, e eu matar alguém, é reclusão de 5 a 10 anos. Então, qual é a diferença de eu matar alguém porque eu estou participando de um pega, ou eu participar de um pega e eu matar alguém? Qual é a diferença que tem? A não ser as penas. Não há diferença, né, pessoal? É a mesma coisa escrita 2 vezes na ordem inversa, com as penas distintas. Digo, pô, puxa vida, né? Podia não ter feito essa questão. Ou seja, é inaplicável a pena do 308 do parágrafo 2º, porque a pena é de 5 a 10, quando nós dizemos a mesma coisa no 302, que é de 2 a 4, e vai ser aplicada sempre o mais benéfico ao réu, portanto se tornou inócuo. E também se vai se tornar pelo Poder Judiciário inaplicável o parágrafo 1º, porque fala da lesão de 3 a 6 anos. Ora, se eu tenho um crime de homicídio com pena de 2 a 4, como é que eu vou aplicar para uma lesão de 3 a 6? Não vai ter como o Judiciário também aplicar. Então, nós já podíamos ter resolvido essas questões. E eu já recebi o aviso de 5 minutos, eu já vou apressar para a gente findar, né? A Lei 13.097 também desse ano, né? Altera o artigo 144, coloca o parágrafo único, né? Porque nós sempre soubemos que os tratores, os maquinários precisariam de categoria C, D ou E. Eis que surge em janeiro, falando que o trator de rodas e equipamentos automotores, né, vinculados a trabalhos agrícolas, também pode ser conduzido por condutor de categoria B. E quando surgiu isso, o pessoal, né, vamos ficar satisfeitos que não foi categoria A, é categoria B, antes B do que A. Né? Então, por quê, pessoal? Porque agora não precisa nada. O que ocorreu no futuro, o que ocorreu na sequência, não precisa nada. Ou seja, se a gente pegar um cidadão não habilitado, conduzindo um equipamento automotor, trator na via pública, eu vou perguntar à polícia rodoviária, vai fazer o que com ele? Rezar para que não aconteça nada, pedir para o cara sair, né? Ah, mas só se for autorizado em via pública. Tá, mas se ele não for autorizado, qual é a diferença? Não tem o que fazer com ele, né? Bom, a Lei 13.146, agora de julho deste ano, ela cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência, vai entrar em vigor dia 13 de janeiro do ano que vem, alterou aqueles artigos todos, e eu quero chamar a atenção especialmente no artigo 2º, quando ele passa, né, a considerar que são vias terrestres, urbanas e rurais, conceitua e trata no parágrafo único. Para efeito deste código, são consideradas vias terrestres as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Então, o shopping, o supermercado ali e tal, aquelas pessoas que vão lá e colocam o carro no local informado, dito, regulamentado, para pessoas com deficiência, para idosos, que, diz a lei no artigo 86A, deverá estar sinalizado desta forma. A pessoa, ao entrar na área do supermercado e shopping, deverá ter uma placa indicando, olha, quando tiver lá um espaço destinado ao idoso, significa para o idoso. Quando tiver para o deficiente, significa para o deficiente. E que há cartões, né, nas resoluções 303 e 304, tem toda a regulamentação e o cartão, a identificação. E, consequentemente, a infração do artigo 181.17 passará a ser de leve, passará a ser de natureza grave.
a 13.154, também do dia 30 de julho, né? Fez a conversão da medida provisória 673 e aqui criou, eu gostaria que os senhores e senhoras lessem a mensagem do Executivo ao Legislativo dizendo que converteu a medida provisória em lei e foram vetadas algumas questões. E nos vetos, a presidente coloca, tinha uma sugestão, né, no projeto, que era o seguinte, que escavadeira, patrola, trator, não precisaria pagar o seguro de PVAT. E a presidente diz na mensagem dela que, olha, como é um seguro barato, acessível, prático, rápido de chegar, portanto o seguro social deve ser pago. E a ideia que a gente tem é que ele vai ser mantido, né? Vai ser pago. Só que quando vai parar a lei, na sequência, não nesse artigo 24, na sequência, acaba dizendo que esse não vai ser licenciado, portanto não vai conseguir pagar. Mas ela iniciou bem também, porque no artigo 24, ela retirou do município a competência de registrar e licenciar o ciclomotor. E aqui, que ela então criou o problema para a gente no 115, né? Quando diz que o maquinário que exerce trabalho, construção ou pavimentação está dispensado o licenciamento e emplacamento. Então não pode, se não vai ser licenciado, não vai ser emplacado, não vai pagar o seguro de PVAT. Se não vai ser licenciado, não vai ser emplacado, não vai ser habilitado, né? E lá no Rio Grande do Sul tem curso para operador disso, operador daquilo, que o pessoal, mas como de habilitação? Não precisa de habilitação, tá? Então, tanto lá quanto aqui é isso que diz. Aqui nos tratores ele diz que deve ser registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, disponível aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Agora eu pergunto para quem é agente de trânsito, o que é que eu quero saber com o registro do trator do Ministério da Agricultura? Se a pessoa não precisa registrar, licenciado, emplacado, habilitado, eu não quero saber absolutamente nada. Isso aqui vai servir para evitar o furto e o roubo. Nesse sentido foi muito bom. O 261 acresce o parágrafo 5º ao 7º, né? Eu, como sabia que o tempo ia ser escasso, eu já nem coloquei, mas ele trata do curso preventivo da reciclagem, categorias C, D e E, né? Aquela questão quando atingir 15 pontos em 12 meses, o DETRAN vai notificar para que a pessoa compareça ao CFC e faça o curso preventivo. Não é penalidade, ele tem esse benefício, quem exerce atividade remunerada, categoria C, D e E, uma vez a cada 12 meses. E, encerrando, né, até porque eu já escolhi o tempo, o projeto 3710 de 93, ele foi evoluído para nosso momento, tá? Mas ele trouxe erros técnicos que, se tivesse colocado alguém, uma comissão, um pessoal da área do trânsito, da Polícia Rodoviária Federal, das polícias militares, esses erros que eu citei, certamente alguém teria visto e ele não teriam ocorrido. Alguém com experiência na área do trânsito, da fiscalização, da instrução, da educação, eles não teriam ocorrido. E alguns foram corrigidos, alguns erros, logo no início, e outros persistem até hoje, a gente precisa corrigir. A maioria das alterações foram benéficas. Eu tenho a convicção que, quando tanto o Poder Executivo teve iniciativa, quanto o Poder Legislativo, eles pensaram em beneficiar, talvez por falta de conhecimento, acabaram prejudicando em algum momento, e os principais prejuízos que produziram foi a 11.705, quando alterou o 306, e a 12.971 em toda a parte penal, né, que precisa ser restaurada com urgência. E há alterações, né, que a gente tem que conclamar esse público todo, com os nossos representantes de todos os estados, para dizer, é difícil, são difíceis alterações, são, mas nós temos que fazer algumas alterações, algumas eu só exemplifico aqui, ó. Pessoal, 148, parágrafo 3º, quando fala da permissão para dirigir por um ano, beleza, só que se o camarada fizer uma defesa da autuação, tiver uma infração grave, gravíssima, ou reincidente em média, fizer uma defesa da autuação, fizer um recurso em primeiro grau, ele vai passar por cima, vai passar os 12 meses, vai receber a sua CNH e tranquilo, quer dizer, né? Aquele um ano ele só vai perder a CNH e realizar o processo quem for totalmente desinformado. A pessoa que tem um pingo de informação vai resolver o problema dele aqui. O 162 lá no não habilitado, né, logo no princípio, os incisos 1, 2 e 3 tem a penalidade, a apreensão do veículo, mas não há as medidas administrativas da remoção do veículo. Para remover, o agente tem que fazer um link com o artigo 270, parágrafo 4º. O artigo 218, que eu falei, né, a questão de suspensão de dirigir imediata, que não é viável. O 258, parágrafo 1º, na questão do valor das multas, precisamos corrigir, e não foram corrigidos. E o 308, que eu já falei por bastante tempo. Eu agradeço a atenção de todos. Nessa frase do observatório, eu posso e vou fazer mais para o Rio Grande do Sul. Desculpa a organização por passar os 5 minutos, eu vou dar uma apressada no final, né? Agradeço a atenção, agradeço a oportunidade, cumprimento novamente a organização, pela realização, e a todos os senhores e senhoras pela presença a esse belo evento. Muito obrigado, um ótimo dia a todos.